Muito bom, meus irmãos! Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Hoje o programa tá uma maravilha, tá uma bênção. Se ajeite aí, aumenta o volume da sua TV, do seu celular. Hoje, cada parte do programa, Deus vai falar com você de uma forma especial. Para a gente iniciar, dá o like, compartilha, manda para o grupo da sua família, grupo do trabalho, grupo da tua igreja. Deus vai falar muito com você. Se ajeita aí, nós já vamos para o primeiro quadro, esse quadro maravilhoso que é o podcast. Vamos participar. Meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse quadro tão especial que é o podcast. Toda semana a gente recebe um convidado aqui especial e hoje eu tenho a honra, tenho o prazer, tenho o privilégio de receber aqui a nossa irmã em Cristo e também psicóloga Elidiene. Iremos bater um papo aqui muito interessante, um assunto que vai fazer com que você cresça, aprenda. Falaremos um pouquinho sobre inteligência emocional, mas antes deixa eu cumprimentar a minha convidada. Elidiene, seja bem-vinda. Muito obrigada. A paz do Senhor, é um prazer ter você aqui. Dá um recado aqui para o pessoal, para a gente já dar início. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos, a paz do Senhor. Agradecer, pelo convite, por estar aqui. Acho que vai ser realmente de grande proveito, esse nosso bate-papo hoje. Elidiene, só explica para o pessoal aí quando que você se formou. Para quem não sabe, ela é psicóloga. Só fala um pouquinho da sua carreira, quando você se formou, em qual faculdade, para a gente já dar início aqui a esse bate-papo tão legal. Sou formanda de 2015, formei aqui em Patrocínio mesmo, no Unicerp. Inicialmente foquei minha carreira mais na questão social, educacional. Hoje eu atuo atuo na área organizacional, tem 3 anos que eu estou trabalhando na área organizacional e é onde eu consigo colocar em prática também um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, que é a inteligência emocional. Que bom! Elidiene, então vamos dar início ao nosso bate-papo. Hoje, como eu falei para vocês, o assunto é sobre inteligência emocional. Nós trouxemos uma especialista da área. É um assunto que está em alta, é um assunto que, à medida que nós fomos caminhando aqui, você vai ver quão importante é esse assunto nas nossas vidas. Psicólogo, então vamos lá. O que seria a inteligência emocional? Explica para a gente, por favor. Então, pastor, inteligência emocional é a capacidade do indivíduo, de compreender, de entender, e de conseguir assimilar suas emoções da melhor maneira possível, trazendo o maior benefício para você. Quando você consegue assimilar suas emoções, quando você consegue compreender elas de maneira mais clara, você também consegue compreender a emoção do outro e aí você consegue utilizar elas de maneira mais eficaz. O conceito de consciência, de inteligência emocional, ele foi muito disseminado hoje em dia, e aí é o que a gente estava conversando aqui anteriormente, ele foi muito disseminado pelo Daniel Goleman, aqui. E aí ele fala muito sobre isso, ele fala que a inteligência emocional, ele é a capacidade do indivíduo de utilizar as emoções com maior autonomia, com maior inteligência e com maior leveza, utilizar as emoções para o seu benefício, para o seu proveito, para o seu crescimento profissional, pessoal, social. Ele diz ainda que o nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é o hemisfério que ele é responsável pela crítica, pela análise, ele é totalmente racional. Sim. Já o hemisfério direito, ele é o que é levado pela emoção, ele é o que é levado pelos desejos, pelas vontades. Então, a pessoa que ela tem uma boa inteligência emocional, ela consegue fluir entre esses 2 hemisférios. É o equilíbrio, seria? Justamente, é o equilíbrio entre a razão e a emoção. E dentro desse assunto aqui, antes de nós irmos para a próxima pergunta, psicóloga, uma pessoa que é a todo momento levado pelas emoções é um risco muito grande, né? Sim, com certeza, é um risco muito grande, porque se você é uma pessoa que acho que entra muito no que a gente vai falar posteriormente, se você é uma pessoa que é totalmente emotiva, ela é uma pessoa que às vezes ela não vai conseguir compreender as consequências a longo prazo, do que ela está fazendo, do que ela está sentindo. E da mesma forma que uma pessoa que é totalmente, que ela vai totalmente pro racional,
também não é interessante, também, né? Porque aí ela vai só não pensa no outro, não pensa no próximo, às vezes é só na análise, né? Só no Então o certo é o equilíbrio, né? Justamente. Então vamos lá, existem sinais de baixa inteligência emocional? Como que funciona isso? Existem vários sinais. E aí um dos que você falou é justamente essa falta de equilíbrio, né? Eu costumo usar como exemplo, que eu acho bem interessante enquanto eu estava estudando, fala sobre a cobra, né? Quando você está andando, se você pisa no rabo de uma cobra, a reação imediata dela é te devolver uma picada, né? E aí, quando uma pessoa ela tem baixa inteligência emocional, quando acontece uma situação com ela, seja positiva, seja negativa, a reação imediata dela, né, é agir sem pensar, né? A pessoa que ela tem uma boa inteligência emocional, ela vai ter um tempo de resposta. E aí a inteligência emocional é justamente esse tempo de resposta entre o que aconteceu comigo e como eu vou reagir. A pessoa que ela tem baixa inteligência emocional, ela vai direto do que aconteceu para a reação. Sim. Ela não pensa, né, nas reações. Outro ponto, né, de uma pessoa que tem uma baixa inteligência emocional. Pessoa que ela tem baixa inteligência emocional, ela evita falar sobre o que ela sente. Como ela não compreende bem as emoções, como ela não sabe direito o que ela está sentindo, então ela não quer falar. Você já viu aquelas pessoas que às vezes você tenta conversar e a pessoa... Meu Deus! Eu só tô bravo. Mas por que você tá bravo? Eu tô bravo. Mas o que aconteceu? Eu tô bravo. E a pessoa não sabe, se expressar, justamente. Né? Então, para se sentir menos vulnerável, ela evita falar, né? Ela critica, né, o sentir. Por quê? Porque o sentir é estar vulnerável às vezes, né? E aí a pessoa que ela tem essa baixa inteligência emocional, ela não consegue compreender, porque é muito complexo. Uma coisa interessante sobre emoções é que toda emoção, ela é benéfica. Sim. Todas elas. A questão é que a gente não sabe reagir. Justamente. Quando nós estamos com raiva. Até a raiva é uma emoção boa, porque se você ficar com raiva e não demonstrar a raiva, aquilo vai se tornando dentro de nós igual uma dinamite. O nosso erro, quando a gente está com raiva, a gente agride, fala o que não deve. E a inteligência emocional é justamente isso, é fazer com que você use a raiva a teu favor. É por isso que na Bíblia diz, irai-vos, mas não peque. Ou seja, você pode ficar irado, mas existe um limite também para você ficar irado. Isso encaixaria bem na inteligência emocional, né? E é justamente o que a gente fala, né? De ter aquele tempo de reação. Tudo bem eu estar com raiva, tudo bem eu estar com medo, tudo bem eu estar triste, mas o que eu vou fazer com isso? O que me levou a sentir esses sentimentos? E a inteligência emocional... Te faz conhecer por que o sentimento veio, né? Justamente. Por que eu estou sentindo isso e o que eu vou fazer com isso agora. Justamente. Perfeito. Pessoal, que bate-papo legal, hein? Tá vendo como esse assunto aqui hoje é de muita valia? Vamos lá, quais são os benefícios da inteligência emocional e por que ela é importante? Então, a inteligência emocional, acho que os benefícios vêm ficando claro, né, ao longo aí da nossa conversa. Então, ela traz benefícios para os nossos relacionamentos interpessoais, traz benefícios, né, para questões de trabalho, traz benefícios para questões do dia a dia, questões simples. Por quê? Porque você começa a ter a capacidade de entender o que você está sentindo, de analisar a situação com maior clareza, com maior até mais frieza, né? E conseguir ter a reação mais eficiente para determinada situação. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma promoção. Uma pessoa não recebeu uma promoção que ela estava esperando. Né? Uma pessoa que ela tem baixa inteligência emocional, qual que vai ser a reação dela? Ir lá, se irar com o chefe, brigar, começar a procrastinar, começar a enrolar, né? Falar, eu não sou merecedor, nunca sou promovido, não me valoriza, né? A pessoa que tem uma inteligência emocional alta, ela vai entender, opa, peraí, deixa eu ali pedir um feedback. Gestor, por que eu não fui promovido? Né? O que eu posso melhorar? Né? Justamente. Perfeito. Dentro do casamento, pastor, por exemplo, uma pessoa que tem baixa inteligência emocional, a esposa ou o esposo fez algo que deixou com raiva,
a baixa inteligência emocional automaticamente faz o quê? Eu vou brigar, eu vou gritar, com o filho também, né? Eu vou xingar, vou bater. A pessoa que tem inteligência emocional, ela vai pensar, opa, peraí, por que aconteceu isso? Qual que foi meu papel nessa situação também? E aí vai chamar para uma conversa, vai conseguir resolver. E aí, como uma boa psicóloga, né, eu sou a defensora, né, de ter realmente uma boa conversa, de entender, né, o que aconteceu na situação. Então, a inteligência emocional, ela é extremamente extensa, porque ela consegue trazer benefícios para todos os âmbitos da nossa vida mesmo. Meu Deus! Existem estratégias para desenvolver a inteligência emocional? Como que funciona isso? A pessoa pode melhorar ou... Inteligência emocional é treino, literalmente é treino. Ah, eu posso ter nascido com inteligência emocional alta? Posso. Ah, eu tenho 30 anos, nunca ouvi falar de inteligência emocional, sou extremamente reativa e vou ficar assim o resto da vida? Não, né? Você pode treinar. Então, tudo que envolve, né, a questão da nossa mente exige da gente esforço, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas que a gente consegue treinar. Né? Então, a inteligência emocional, pastor, ela tem 5 pilares. Né? Os 5 pilares da inteligência emocional, né, primeiro é a autoconsciência, é o que a gente vem falando, né, da gente conseguir compreender o que eu estou sentindo, entender qual que é a minha emoção naquele momento. A partir do momento que eu tomo consciência do que eu estou sentindo, né, fica mais fácil de eu conseguir entender, analisar e reagir frente a isso. O outro pilar, né, o segundo pilar, já é o pilar da autorregulação. Sim. Ou seja, ok eu estar triste, ok eu ficar nervoso, mas qual vai ser a intensidade dessa emoção minha? Sim, perfeito. Né? Que tanto que eu preciso ficar bravo, que tanto que eu tenho que me acalmar antes de ir lá conversar com o meu chefe sobre a minha promoção, que tanto que eu tenho que me acalmar antes de ir lá falar com o meu marido que eu não gostei de tal situação, que tanto que eu tenho que ficar mais calmo antes de ir lá dar um puxãozinho de orelha no meu filho. Ok, entendi. Né? Então, essa é a autorregulação. A terceira é a automotivação, que é a capacidade que eu tenho de me manter motivado. Sim. Como eu disse, é um treino. Então, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então, eu preciso me manter motivado, né, para atingir meus objetivos, para mudar o que é preciso mudar. A quarta, e que eu acho extremamente importante, a empatia. Né? Uma pessoa, né, para conseguir ter uma boa inteligência emocional, ela também tem que desenvolver uma boa empatia. E aí, empatia é muito diferente de simpatia. Sim, né? sim. Simpatia é você olhar a situação de longe, de fora, né? E você tá triste? Dá um tapinha no ombro. Todo mundo tá triste hoje, todo mundo tá triste com o que aconteceu. A pessoa que ela tem uma boa empatia, nossa, você tá triste? O que aconteceu? É se imaginar passando pela mesma situação do outro e conseguir respeitar o momento do outro. E dentro dessa questão, desculpa te interromper, a pessoa psicopata, como o narcisista, elas não têm empatia, né? A grande diferença dela para uma pessoa normal é a ausência da empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir aquilo que o outro sente. Justamente. Né? E a questão da empatia, ela é muito importante justamente por isso, porque aí você, quando você se coloca no lugar do outro, quando você sente, né, no lugar do outro, automaticamente você começa a respeitar mais o limite do outro. Né? E por fim, né, o quinto, né, pilar da inteligência emocional são as habilidades sociais. Né, que aí automaticamente uma pessoa que conhece suas emoções, que sabe regular suas emoções, uma pessoa que consegue se manter motivada e que tem empatia, automaticamente vai se dar bem em qualquer área, né? Tem no trabalho, na escola, vida sentimental. Justamente. E aí, para a gente conseguir desenvolver, né, nossa inteligência emocional, pastor, a gente tem que ter a capacidade também de entender nossos limites. Né? Porque, eu quero aumentar a minha habilidade social, eu quero aumentar a minha inteligência emocional, né? É treino, mas eu também tenho limite. Né? Então, automaticamente eu preciso ter essa autoanálise. Até onde eu consigo ir? Até onde eu posso ir? Justamente. Está dentro do meu limite? Né? E principalmente ser resiliente. Né? Por quê? Porque é treino. Então, você vai errar muitas vezes,
né? Às vezes não vai sair da maneira como você está esperando. E aí a pessoa que ela tem uma alta inteligência emocional, ela é resiliente. Perfeito, perfeito. Só uma perguntinha aqui por fora, da próxima vez eu quero até te trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. A questão dos temperamentos influencia na inteligência emocional ou é um assunto para a gente conversar depois? Eu acho que assim, dá para a gente dar uma pincelada, né? Mas sempre que a gente fala, né, de emoção, de temperamento, de sentimento, tem a questão, né, do nosso cérebro mesmo, né? Tudo a partir do momento que eu tomo consciência do que eu estou sentindo, eu vou agir de uma determinada maneira. Então, tem gente que é mais calmo. Eu sou fleumático, tranquilo, não gosto de briga, não gosto de confusão, sossegado. Para você, é muito mais fácil, então, você manter a calma em determinada situação. Isso, verdade. O mundo pode estar caindo, mas eu tenho aquela tranquilidade de dar uma respirada. E sabe que isso é um comportamento em um líder. É um comportamento muito importante em um líder. Por quê? Quando as pessoas, né, uma situação que o mundo está caindo, geralmente as pessoas que têm baixa inteligência emocional vão buscar quem? Vão buscar as pessoas que têm a capacidade de, opa, o mundo está caindo, mas espera aí, vamos procurar um abrigo? Vamos procurar uma forma de resolver? Justamente, né? Então, assim, tem a ver sim, né? Mas nada que não possa ser treinado, nada que não possa ser mudado. Ô, gente, que bate-papo, hein? Pena que o tempo aqui é rápido demais. Vamos para a última pergunta. Quantas coisas nós estamos aprendendo aqui? Mas afinal, qual a relação entre a inteligência emocional e a vida cristã? Né? Já que nós estamos falando de psicologia, nada melhor que atrelar, associar também com a vida cristã. Qual a relação que você acha que existe? Enquanto eu estava estudando, né, me preparando para vir aqui conversar, né, com vocês hoje, eu percebi que a inteligência emocional, ela ajuda a gente a levar situações de maneira mais compassiva e mais leve, né? E aí a Bíblia, né, ela vem, né, nos ensinar a levar situações de maneira mais leve. E até eu separei um versículo, pastor, se você me permite, claro, pode ler. Eu vou ler, bem rapidinho, fica em Lucas 6, 43 e 44. Né? E aqui fala: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma pessoa com baixa inteligência emocional jamais faria isso. Vai conseguir. Jamais vai conseguir. Então, a Bíblia, eu separei mas... Dentro desses 5 pilares que você disse aí, eu que conheço a Bíblia um pouquinho, já automaticamente vem uma série de versículos. Justamente, eu ia falar justamente isso. Eu fui separando, enquanto eu estava estudando, eu falei, tem muita coisa, mas eu sou leiga, eu falei, não, eu vou falar só né, porque quem sou eu para falar? Você vai conseguir falar muito melhor do que eu. Né? Então, a Bíblia, ela vai nos trazendo vários insights, assim, de questões que a gente consegue e precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. A Bíblia, então, já fala de inteligência emocional há muitos anos. A gente falou do Daniel Goleman, mas assim, a Bíblia traz isso há anos pra gente. Elidiane, que pena nós chegamos ao fim. Esse assunto aqui eu vou te trazer aqui às vezes para a gente que falar desse assunto, de outros assuntos também. Mas para terminar, pegando tudo aquilo que a gente falou, resume tudo e dá um conselho aí para a turma, para a gente encerrar. Eu quero também agradecer a sua vinda, o seu esposo também. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Imagina. Tá? Então vai lá, que deixa um recado aí para a turma, para a gente concluir esse bate-papo. Eu que agradeço, né, o convite. Vai ser um prazer voltar aqui. Confesso que quando eu recebi o convite, o coraçãozinho deu uma gelada. Não, mas, né? Mas foi maravilhoso. Foi muito bom o nosso bate-papo e eu acho que assim, só para fechar mesmo, né, o que nós falamos hoje, a inteligência emocional, né, como um todo, ela é a nossa capacidade, né, de conseguir usar as emoções ao nosso favor, né, usar as emoções com mais clareza para resolver situações ao nosso favor. E a melhor estratégia que eu consegui encontrar é que a gente consiga seguir se a gente seguir os ensinamentos bíblicos, a gente vai estar aí desenvolvendo da melhor maneira possível a nossa inteligência emocional. Que bom. Aperta a minha mão aqui. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pessoal,
Fica aí, tem muito mais coisas para a gente ver aqui na TV Ágape. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Muito obrigada. Que bate-papo legal! Hoje nós aprendemos sobre inteligência emocional, um assunto importantíssimo. Agora, nós vamos para o quadro do nosso amigo Zilton, nós vamos ver como que a gente entende as canções que a gente canta aqui na igreja. A palavra está com você, Zilton. Bom, meus amigos, nós vamos mais uma vez fazer a análise de uma das canções que nós cantamos no culto. O intuito é que nós conheçamos tudo aquilo que nós cantamos ao Senhor, porque a nossa adoração, ela também tem que ser uma expressão daquilo que nós conhecemos acerca do nosso Deus. Estou aqui com o Alex. Opa, estamos aqui. Prazerão estar aqui novamente com vocês. Alex, fala pra eles qual é a canção, fale um pouco dela, que eu sei que é seu xodó. Essa canção é um xodózinho, é uma música que eu escuto muito, que eu gosto, e nas duas versões, tanto a versão em português, quanto a versão em inglês. E ela é a Bondade de Deus, do Isaías Saad. Mas ela também não é só do Isaías Saad, né? Ela é uma tradução, não é isso, Zilton? Sim, ela é uma música composta pela equipe da Bethel, ela foi composta em 2019. Ela tem vários artistas renomados lá dos Estados Unidos que ajudaram na composição dela. Mas mesmo ela sendo regravada tantas vezes lá, aqui no Brasil ela conheceu o sucesso, ela chegou na boca de todo mundo através do Isaías Saad, que tem essa facilidade para traduzir canções e fazer com que elas se tornem congregacionais dentro da igreja. Sim, uma música que seja qualquer ambiente, ela consegue transformar o ambiente, porque ela fala realmente daquilo que nós cremos, né? Que é na bondade de Deus, né? E no inglês, Goodness of God, né? Então, assim, uma música maravilhosa. Então vamos analisar juntos, né, Zilton? Gastou inglês, hein, mano? Claro, vai. Meus amigos, vamos lá, gente. Primeiro nós vamos analisar a primeira estrofe dela, que é onde ele diz que te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Isso, que nós vemos ele falar sobre um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal que ele tem com Deus. E de certa forma nós podemos citar uma certa dependência, né, Alex? Sim, acaba sendo um relacionamento de dia após dia, né? Ela fala, todos os dias eu estou em suas mãos. Então é um relacionamento, mas também acaba sendo uma canção de entrega. Todos os dias eu estou em tuas mãos, Senhor. Ou seja, prevalecerá mais a tua vontade do que a minha. E na segunda estrofe, nós vamos ver eles falarem sobre alguns atributos de Deus, né? Especificamente a sua graça e a sua bondade. Ele vai falar o seguinte, és fiel em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu gosto dessa parte, porque ela mostra gratidão, né? Desde o final da primeira parte, né? Que fala, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aí agora entra na parte que você falou, né? Isso. És fiel em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho. Aí ele repete de novo, eu cantarei da bondade de Deus. Assim como o salmista fazia, né? Uhum. Então ele sempre cantava a bondade de Deus. Isso acaba trazendo uma reflexão pra gente. Independente de como seja o seu dia, que do seu despertar, do seu levantar até o seu deitar, cante a bondade de Deus. A gente sabe que às vezes as adversidades, a gente acaba saindo do foco, alguma coisa estressante, pesada no dia a dia, mas a gente entende que a bondade de Deus está ali, ou às vezes poderia ter sido pior, às vezes houve um livramento que nós não sabemos, e a bondade de Deus sempre está ali. Então que haja sempre gratidão no nosso coração, para que mesmo quando a gente não souber, a gente faça o que a letra fala, né? Cantaremos a bondade de Deus. E nós vemos que o autor ele se inspirou em alguns trechos da Bíblia, quando ele diz que és fiel em todo o tempo, acredita-se que ele estava inspirando-se no livro de Deuteronômios, capítulo 32, versículo 4, na parte B, onde Paulo diz que Deus é fiel e não comete erros, justo e reto ele é. E também ele pode ter se inspirado no Salmo 25, versículo 8, que diz que bom e justo é o Senhor. E também nós temos no Salmo 100, versículo 5, onde ele diz que o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações.
Então nós vemos que ele não apenas cita atributos de Deus, mas ele também tem um conhecimento da palavra de Deus, quando ele consegue encaixar dentro da melodia e dentro da poesia dessa canção, referências bíblicas poderosas sobre a bondade do Senhor e sobre a sua fidelidade. E seguindo o mesmo tema da primeira estrofe, nós vemos que ele continua falando daquilo que Deus faz sobre a vida dele. Nós estamos tão acostumados com uma vontade, com a teologia triunfalista, onde fala assim, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar a bênção, e eu vou alcançar tudo aquilo que eu quero. Só que ele diz o seguinte: a sua doce voz me guia em meio ao fogo, na escuridão a sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo e eu vivo na bondade de Deus. Então aqui nós vemos ele falar o seguinte: olha, eu estou com Deus, mas isso não me impede de passar por situações complicadas, mas eu estou firmado nele. Quando ele diz que ele vive na bondade de Deus, ele vive mesmo em meio à prova. Uma parte que eu gosto também é tua doce voz. Nós falamos no começo a respeito de relacionamento. E agora a gente vê um relacionamento mais profundo. Tua doce voz. Só ouve a voz de Deus quem está perto de Deus. Sim. Então, tua doce voz que me guia em meio ao fogo. A gente sabe, a Bíblia ela tem uma parte, existe um versículo que fala, né, que se fores levado para o fogo, não se queimaria, se passasse pelas águas, não se afundaria, né, não se afogaria. Então aqui, aí entra a parte que você falou do triunfalismo, aqui não está falando que você não vai passar por dificuldades, né? Então fala que me guie ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, ou seja, haverá às vezes dias mais escuros que outros, mas a tua presença estará lá. Ouvirá a voz do Senhor, sim, passará por momentos difíceis, mas o Senhor estará lá. Por momentos escuros, mas o Senhor estará lá. Por quê? Onde está essa confiança? Relacionamento. Em seguida fala, eu sei que és meu Pai. Não há dúvida da paternidade de Deus na vida de quem acredita e confia, mesmo em meio às tribulações. E ele ainda afirma que amigo és. Sim. Cara, há alguns personagens, né, que foram amigos de Deus, foram chamados de amigos de Deus, e a gente via que havia um relacionamento claro entre eles. O próprio Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés, a palavra vai nos dizer que ele falava com o Senhor como um amigo fala a outro amigo. Então nós entendemos que o relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, mas também de confiança. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele permanecerá conosco em todo o tempo. E assim como o Alex falou, o texto que fala sobre se passares, ele traz uma condição, na verdade, fala quando passares, quando estiveres ali naquela situação, ou seja, você vai passar. A diferença é que se você estiver com Deus, se você carregar essa mesma confiança de que Ele é seu Pai, Ele é seu amigo, você pode até não sentir, mas você tem a consciência que Ele está com você. E o texto também, ele vai passar na ponte, onde ele vai fazer aquele refrão que a gente canta, que a tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Então aqui nós vemos que ele reafirma a bondade de Deus e ele tem consciência de que a bondade do Senhor o perseguirá, o seguirá. Existe até uma parte da tradução que na hora que fala tua bondade me seguirá, do original do inglês é run after. E ela traz na verdade ela é uma expressão do inglês. E essa expressão, ela significa como se fosse uma perseguição ali, mais implacável, onde será alcançado. É algo inevitável. Então ele traz uma profundidade maior essa expressão, né, que vem do inglês, exatamente por isso. Porque aí pela tradução, talvez pela fonética ali, para encaixar na melodia, aqui usa a expressão tua bondade me seguirá, mas do inglês é como se fosse uma expressão de que a bondade do Senhor, ela não só vai te seguir, como ela também vai te alcançar, e isso é certeza que acontecerá. Porque a vontade de Deus, ela
é a vontade de Deus, ela é soberana do que o quanto nós estamos na frente. Ela nos seguirá até nos alcançar. E ele reafirma, né? Me seguirá, Senhor. E aí entra o me rendo a ti. Sim. Me rendo a ti, eu te dou o meu ser, eu entrego a ti. Voltamos de novo, né? Aquele evangelho do triunfalismo, que eu tenho, que eu isso, que eu aquilo. Negativo. Nessa música, você se rende, você se entrega e entrega tudo também. Porque às vezes eu falar que eu me entrego e ficar preso nas coisas do mundo gera um conflito, né? Sim. Então, eu me rendo a ti, beleza, Senhor, eu me rendo. Eu te dou o meu ser, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. E entrego tudo a ti. Opa, esse aí já não tá falando mais de mim. Entrego tudo aquilo que talvez eu poderia possuir, que talvez eu teria posse e agora não me pertence mais. É o próprio Senhor quem governa a minha vida. E essa parte da ponte, ela lembra muito também o que Davi diz, né, no Salmo 23, onde ele fala no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, aqui Davi está dizendo o seguinte, eu tenho certeza, eu tenho convicção que a bondade e a misericórdia vai me seguir. Porém, se a bondade e a misericórdia me perseguem, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por isso, a importância desse habitar, né? Desse eu me rendo a ti, eu te dou todo o meu ser. É uma entrega genuína para Deus, onde você faz um voto com Ele, onde você está entregando toda a sua vida. Quando nós cantamos algumas letras de canções, nós temos que ter a consciência daquilo que estamos falando. Porque nós estamos declarando para Deus algumas verdades, algumas chaves bíblicas, e às vezes nós saímos daqui e já negamos tudo aquilo. Eu te dou todo o meu ser, eu me rendo a ti. Só que aí quando você sai daqui, você já começa a tomar totalmente o controle da sua vida novamente, o domínio das suas atitudes, das suas ações. E é muito do que o Alex acabou de falar. Quando nós estamos em uma verdadeira submissão, uma reverente submissão a Deus, nós abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade dele. E aqui nós voltamos ao fato de que Deus é bom. Deus é bom. A sua vontade é boa, é perfeita e agradável, mesmo que não seja boa, perfeita e agradável para nós. Deus continuará sendo bom, assim como a música diz, por mais que você passe por momentos difíceis. Deus, os momentos difíceis, os momentos escuros, as dificuldades não isentam a bondade de Deus na nossa vida. Pelo contrário, é nas dificuldades que nós vemos Deus na nossa vida. E como a própria palavra nos diz, todas as coisas cooperam para o bem. E se Deus é bom, tudo é utilizado por Ele para agregar na nossa vida e trazer valor nas nossas vivências. Eu falo, essa música é meu xodó. Meus queridos, essa foi a nossa análise da letra da canção A Bondade de Deus, de Isaías Saad, e espero que vocês tenham sido edificados. Pessoal, muito obrigado. Sempre coloca aí, comenta embaixo. Sim. Né? Coloca embaixo aí o nome da música que você quer, o cantor, pra gente estar trazendo pra vocês também. Não esqueçam, comenta aí, curte e comenta. Ah, eu gosto de tal música, faça a análise dela, traz pra gente, a gente vai estudar e vai trazer, não é, Zilton? Manda lá nos grupos do WhatsApp da igreja, fala, galera, aquele quadro, eu queria saber sobre essa canção. A gente vai estar estudando, vai estar trazendo aquilo que for da palavra que estiver ali, aquilo que não for também, a gente vai estar se esforçando ao máximo para poder trazer para vocês. Sim. Certinho? Tamo junto, galera. Muito obrigado, tá? Que essa canção venha edificar a vida de vocês. É possível, pastorzão? Um abraço aí pro Zilton, pro Alex. Você já deu like? Já compartilhou esse vídeo? Bora, vamos fazer isso aí, vamos compartilhar para a gente alcançar mais vidas. A TV Ágape é uma porta que Deus abriu para a gente compartilhar o Evangelho. Eu preciso de você. Vamos conferir agora a agenda da igreja para você saber tudo que está acontecendo aqui. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, é onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira,
Aí, ó, sexta-feira é o culto da palavra. A maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, aí ó, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, aí ó, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, ó. O primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo, nós encerramos, ó, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, ó, www.ibagape.com e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Meus irmãos, vamos ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor? Essa palavra de hoje vai falar muito com você. Se ajeita aí, a palavra do Senhor está chegando. Meus irmãos, vamos dar sequência. Estamos falando aqui 1 Samuel, capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo 8. Estamos falando um pouquinho sobre a história de Ana, essa mulher que não podia dar à luz, e ela foi mãe de Samuel. E hoje é a terceira parte, vamos ler o texto. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. E ela lhe disse: não, senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha tristeza e da minha aflição que tenho falado até agora. E então Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: ache a tua serva graça diante de ti. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. E Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e ficou grávida. Meus amigos, que história linda! Nós estamos aprendendo aqui tantas coisas. Essa mulher que vivia um momento de sofrimento, um momento de dor, ela não podia dar à luz. Seu marido tinha uma outra mulher para lhe dar filhos, Penina, e Penina, o que mais Penina fazia era dar filhos. Essa mulher tinha tudo para viver uma vida amargurada, uma vida triste, mas diz o texto que todos os anos ela vai buscar refúgio no Senhor. E este é o segredo, meus irmãos. Apesar das dificuldades, apesar das dores, não cesse de buscar a Deus. Todos os anos essa mulher ia ao templo e voltava,
Muitas vezes ela voltou sem o teu milagre, é verdade, mas numa dessas indas e vindas, ela voltou trazendo a bênção para casa. E assim também a nossa vida, continua buscando a Deus, continua na igreja, continua orando, porque numa dessas indas e vindas, você pode chegar triste, mas vai voltar para casa com o teu milagre. Então não desista, não pare a tua vida por causa das dificuldades. O Senhor havia cerrado a madre de Ana, é verdade, mas ela não havia cerrado, não havia fechado o seu coração para Deus. Então faça isso. Outra coisa que nós aprendemos também é quando tudo parecia perdido, porque o sacerdócio estava corrompido. Rofini e Finés, que eram os filhos de Eli, eles que eram para herdar o sacerdócio, só que eles eram ladrões, e se prostituíam dentro da casa do Senhor. Qual seria o futuro do sacerdócio? Até que Ana chega no templo e ela vai gerar Samuel, que seria o próximo sacerdote. Sabe o que Ana significa? Ana significa graça. Então, quando tudo parecia perdido, a graça de Deus entrou em ação. E assim também vai ser na sua vida. Tudo pode parecer perdido, mas a graça de Deus vai entrar, a graça de Deus vai aparecer na tua família, a graça de Deus vai aparecer no teu ministério, a graça de Deus vai aparecer em você, e aquilo que era para ser o fim, Deus vai dar uma continuidade. E no último dia aqui, eu disse que Ana, ela estava participando de uma das festas da casa do Senhor. A Bíblia não relata que festa é essa, e o teu marido vai dizer assim: por que você está triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Por que ele está falando isso? Essas festas aqui, ninguém comparecia lá triste, porque eles estavam ali para se alegrar, seja com a festa da Páscoa, do Tabernáculo ou do Pentecostes. Mas Ana está triste, a gente sabe o motivo. Mas todas as vezes que Ana participava da festa, o seu marido Eucana oferecia a ela a melhor parte do cordeiro. Olha, irmãos, às vezes a gente vai sair do culto aqui sem o nosso milagre, mas você sempre vai sair bem alimentado. Você sempre vai sair com um pedaço do cordeiro. Você sempre vai sair satisfeito. Não importa se eu não vou sair daqui com o meu milagre, mas eu vou sair daqui com o cordeiro, eu vou sair daqui bem alimentado. E quando que a Ana começou a ter a sua vida mudada? A Bíblia vai dizer que ela se levantou. Ô irmãos, tudo na vida dela mudou quando ela reagiu. E eu quero fazer um convite para você aqui hoje. Vamos reagir, querido. Vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, porque tudo começa a mudar quando a gente muda. Só reclamar não vai mudar a tua vida, só murmurar não resolve nada. A história da Ana começou a mudar quando ela levantou. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? O Senhor coloca ele no meio daquele vale e Deus fala com ele: ô Ezequiel, anda no meio desse vale aí e profetiza. Por quê? Porque quando nós estamos no vale, a tendência nossa é prostrar, a tendência nossa é desanimar, mas se Ezequiel tivesse feito isso, o vale continuava morto. Mas quando ele se levanta, quando ele profetiza naquele vale, os ossos começaram a ter vida. Então, nesse dia de hoje, eu não sei qual o teu vale. Faça como Ana e como Ezequiel. Levanta, profetiza, porque Deus vai colocar vida no meio desse vale. Deus vai começar a mudar a tua história. E agora eu quero terminar essa parte de hoje. A irmã Ana vai usar duas armas poderosíssimas que mudaram a vida dela. E nós não podemos esquecer dessas duas armas. Ana passou muitos anos estéril, mas agora ela vai usar a primeira arma. Sabe qual arma que é? A oração. A Bíblia vai dizer que ela se levantou e orou. Porque não adianta você só levantar se você não orar. Olha, a oração, irmãos, é a única maneira que nós temos de falar com Deus. Não existe outra maneira da gente falar com Deus, é só através da oração. E Ana vai orar assim: Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Sabe o que Senhor dos Exércitos significa? O Deus que comanda os céus e comanda a terra. É o Deus que nunca perdeu uma batalha e o Deus que nunca vai perder. E eu faço um convite aqui para você hoje. Você tem orado pela sua causa? Você tem orado pela sua situação? A maioria fala assim: ah, mas eu oro e parece que Deus não faz. Ah, mas eu oro e parece que Deus não quer me ouvir. Deixa eu te ensinar algo. Primeiro, oração não é convencer a Deus. Oração é você aceitar a vontade de Deus.
A oração não é você encurralar Deus no canto e falar que o senhor tem que fazer. Não, irmãos, oração é você pode até expor a sua situação para Deus, mas você vai terminar dizendo que seja feita a tua vontade. Isso é oração. Oração não é ficar livre dos problemas. Oração é você colocar os teus problemas no altar de Deus. Oração não é você ensinar para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Deus sabe o que fazer. Oração é você saber aquilo que Deus quer que você faça. Isso é oração. E a igreja de Atos, ela vai nos ensinar como que ora. Pedro estava preso, Atos capítulo 12. E a igreja do Senhor vai orar por ele e Deus vai enviar o anjo lá para libertar Pedro. Mas ali vai dizer que a igreja orava incessantemente a Deus. Sabe como que você ora? Incessantemente. Eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de pedir, porque a Bíblia diz que quem bate a porta se abre, quem pede recebe, quem busca acha. E a minha palavra aqui para você hoje é: continua orando, continua com o seu joelho no pó, continua clamando a Deus, porque Deus colocou a oração aqui para que a gente pudesse usar, e do mesmo jeito que a vida de Ana foi mudada pela oração, a tua vida também vai ser transformada. E sabe qual foi a outra arma que a Ana usou para a gente terminar aqui? A Bíblia diz que ela se levantou, orou e chorou. Oh, irmãos, a gente não pode esquecer dessa arma. A gente vive numa sociedade hoje que fala que a gente não pode chorar, que choro é demonstração de fraqueza. Quem falou isso? Uma sociedade tão machista que diz que homem não pode chorar. Quem falou isso? A gente precisa de chorar. Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Chora, mas chora nos pés de Deus. Chora, mas chora para o Senhor. Quantas situações que nos fazem chorar. A gente chora porque a gente sabe que nós somos fracos. A gente chora porque tem situações que a gente não controla. A gente chora porque a gente queria algumas coisas. A gente chora por causa das nossas dificuldades e limitações. Não tem problema isso. Chora, mas o seu choro quer dizer: Senhor, luta por mim. Porque o Salmo 56, versículo 8, vai dizer que todas as nossas lágrimas o Senhor coloca dentro de um odre. Sabe essas lágrimas que você tem orado pela tua família? Deus tem colocado dentro de um odre. Sabe essas lágrimas que você tem derramado por causa das perseguições? Deus tem colocado dentro de um odre. Sabe essas lágrimas que você derramou por causa daquela notícia ruim? Deus tem guardado ela dentro de um odre. E sabe o que diz o Salmo 35? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Hoje é noite de choro, mas amanhã Deus vai transformar o teu choro em alegria. Então chora, chora para Deus. E eu quero terminar dizendo só mais uma história bíblica. A Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 21, Agar está levando o seu filho Ismael. E a Bíblia vai dizer que Ismael era apenas uma criança, e o pão que ela levava e o odre de água acabou. E sabe o que Agar faz, irmão? Ela, para não ver o seu filho morrer de sede e fome, ela coloca o menino embaixo do arbusto. E diz o texto que a criança começa a chorar, e Agar ficou à distância de um tiro de arco, bem distante dele. E ali vai aparecer um anjo para Agar e vai dizer: Agar, oh glória, o Senhor ouviu a oração do menino. O Senhor lá do céu ouviu ouviu o choro da criança, ouviu o choro do menino, e eu vim aqui por causa do choro dele. E diz a Bíblia que o anjo vai mostrar para Agar um poço de água, e a criança vai ser saciada. Por que o anjo veio? Por causa do choro da criança. E eu quero profetizar aqui: por causa do teu choro, Deus vai trazer uma resposta. Por causa do teu choro, Deus vai abrir os teus olhos. Por causa do teu choro, Deus vai trazer uma solução. Do mesmo jeito que o choro de Ana fez o Samuel nascer, o teu choro também na presença de Deus vai trazer um milagre até a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Semana que vem a gente dá sequência a essa palavra. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Ana, a nossa situação está tão difícil, a crise está tão grande, mas a gente não pode se esquecer que tudo vai mudar quando a gente se levantar, quando a gente reagir. E hoje a irmã Ana nos ensinou duas armas: a oração. Eu preciso falar com Deus.
e também o choro. O meu choro tem que ser colocado diante do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Hoje nós estamos usando essas duas armas, Senhor. E eu creio que Tu vais trazer a resposta. Guarda essa família, guarda essa casa, guarda este homem, guarda essa mulher. Restaure essa família, essa pessoa que está afastada da Tua igreja, afastada do Teu evangelho, que elas possam se reconciliar. Senhor, esse homem com uma causa na justiça, Tu és o nosso advogado. Oh Deus, faz aquilo que o homem não pode fazer. Eu profetizo a cura, a libertação, a transformação na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós terminamos o programa. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar. E permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Boa noite, paz do Senhor. Fica com Deus.